Boa noite. Um ano depois, a tragédia da chuva se repete na região serrana do Rio de Janeiro. 5 pessoas morreram em deslizamentos na cidade de Teresópolis, mas desta vez a Defesa Civil garante que o sistema de alerta funcionou e conseguiu tirar as pessoas de casa. No ano passado não houve nada disso e 900 pessoas morreram. Veja agora outras notícias do Jornal da Cultura, edição de sábado. Pesquisas confirmam que novas terapias prolongam a vida e melhoram o bem-estar de pacientes com câncer. Hugo Chávez anuncia que voltará a Cuba para continuar tratamento contra tumor na pelvis. Uma nova preocupação para os dias de chuvas, os raios ascendentes. A FMI admite que a Grécia pode falir e ser obrigada a deixar a União Europeia. Preocupado com o envelhecimento do país, Japão incentiva o nascimento de bebês. São Paulo vence e mantém liderança no Campeonato Paulista. Um ano depois da tragédia que provocou a morte de 900 pessoas, os moradores de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, voltam a sofrer com as fortes chuvas e vivem uma noite de pânico. Um temporal que durou até a madrugada deixou 5 mortos e mais de 400 desabrigados. Foram 4 horas de temporal e a estação meteorológica de Teresópolis registrou uma quantidade de chuva igual à esperada para 2 meses. Rios transbordaram, as ruas ficaram alagadas e encostas de morro deslizaram em 20 pontos da cidade. A Defesa Civil acionou as sirenes de alerta e os moradores das áreas de risco tiveram que abandonar as casas às pressas. Durante toda a noite, pessoas andavam pelas ruas em busca de lugar seguro. Casas, escolas e creches foram transformadas em abrigos. Segundo a Defesa Civil, o sistema de alerta salvou muitas vidas. Mesmo assim, 5 pessoas morreram nos deslizamentos. O dia amanheceu sem chuvas. Em toda a cidade, as marcas da tempestade estavam visíveis nos deslizamentos e nas casas destruídas. Em algumas ruas, buracos enormes chegaram a engolir carros. Para o comércio da região central, o dia foi de limpeza das lojas e de contar os prejuízos. Chuvas e tempestades propiciam raios e trovões. Um estudo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revela um dado curioso. O Brasil tem uma alta incidência de um outro tipo de raio, o ascendente. A descarga elétrica acontece da Terra para o céu. O fenômeno ainda é pouco estudado. Somos o alvo principal dos raios que caem no planeta. Só na última década, 1.321 pessoas morreram no Brasil vítimas de descarga elétrica atmosférica. Isso tudo os pesquisadores do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já sabiam. A novidade é que, além dos raios descendentes, aqueles que caem do céu, o Brasil também é alvo dos raios ascendentes. Eles nascem em terra firme e vão para o céu. Os raios ascendentes foram registrados pela primeira vez entre janeiro e março deste ano, no Pico do Jaraguá, região norte de São Paulo, ponto mais alto da cidade. Os pesquisadores ficaram surpresos com a alta incidência de raios ascendentes registrados num curto espaço de tempo. 2 câmeras de alta velocidade foram colocadas no entorno do Pico do Jaraguá. Em apenas 5 dias, foram registrados 14 raios ascendentes. Esse número é alto, bem maior do que a média dos outros países que estudam ascendentes. Os raios ascendentes já são estudados há alguns anos nos Estados Unidos e no Japão por conta dos estragos que eles podem provocar em turbinas de geração de energia eólica e em prédios com mais de 150 metros de altura. Agora, os pesquisadores do INPE vão tentar descobrir que tipo de estrutura e formação atmosférica favorecem os raios ascendentes para propor novas normas de segurança no Brasil. E também desenvolver outros parâmetros da física que deem abordagem, por exemplo, para os sensores de detecção de relâmpagos, para aprimorar essa técnica. O setor de panificação do Brasil cresceu 12% no ano passado e deve aumentar sua participação no PIB do país. O bom momento se deve à transformação no perfil das padarias. O dia nem clareou e a produção está a todo vapor no forno a lenha desta padaria paulistana. São pães italianos simples, recheados, massas, antepastos, linguiças, doces e salgados, queijos, vinhos. E há 115 anos, essa é a rotina por aqui. A tradição se tornou palavra de ordem para o proprietário.
que é neto do fundador. A maioria das receitas sou eu mesmo que executo, é minhas, né? Então é para manter essa tradição e ter o diferencial das outras padarias modernas, né? Mas a padaria artesanal de Alexandre é uma exceção. Exigências de um período de forte concorrência e busca por crescimento constante. Esta padaria, por exemplo, além do tradicional pãozinho, oferece café da manhã, almoço, lanche e pizza delivery, buffet de sopa, revistas, mercearia, adega e até internet sem fio. Esses serviços adicionais representam 85% do faturamento da padaria. Já a velha dupla pão e leite corresponde a apenas 15%. As pessoas hoje já fazem ponto de encontro, reuniões, hoje você tem um Wi-Fi, as pessoas vêm com o computador, viram um escritório e já começa o dia numa padaria e muitas vezes termina o dia numa padaria hoje. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o setor cresceu no ano passado 12% em relação a 2010. E o principal motivo foi o aumento dos serviços oferecidos nas padarias. O faturamento do setor foi de 63 bilhões de reais, mais de 6 bilhões acima do registrado em 2010. E esse desempenho fez o setor de panificação se destacar também na economia nacional. A expectativa é que a participação no produto interno bruto do país passe de 1,53% para 1,66%. Seu Nando é do tempo da padaria do pão e leite, mas aprova as mudanças. Ela não perdeu o fio da meada, que é ser padaria, só acrescentou mais coisas e isso facilita muito. Homenagens aos alunos mortos lembram um ano do massacre na escola do Realengo, no Rio de Janeiro. Parentes fizeram vigília durante a noite na porta da escola. De manhã, um grupo de mães homenageou as crianças assassinadas com orações ao pé do Cristo Redentor e jogou pétalas de rosa do alto do Corcovado. Os muros da escola também ficaram cheios de cartazes com homenagens. No dia 7 de abril de 2011, um ex-aluno da escola invadiu 2 salas de aula e atirou nos alunos, matando 12 adolescentes e ferindo vários outros. Terminou hoje o prazo para os pré-candidatos a vereador na próxima eleição de outubro deixarem os cargos nos governos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a lei determina a saída dos cargos até 6 meses antes da eleição. A exigência vale para secretários estaduais e municipais, juízes, promotores e defensores públicos. Fiscais da Delegacia do Trabalho inspecionaram as acomodações dos operários no canteiro de obras da usina de Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. 36 alojamentos foram destruídos por um grupo contrário à volta ao trabalho, depois de quase um mês em greve. 11 pessoas foram presas. O Ministério Público do Trabalho tenta impedir o retorno das atividades até que todos os alojamentos queimados sejam reconstruídos. A Grécia ainda corre o risco de ir à falência e pode ser forçada a sair da União Europeia. Este alerta da diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde. Em entrevista à rede de televisão americana CBS, a ser transmitida neste domingo, Christine Lagarde fez a declaração que surpreendeu as autoridades da Grécia e dos demais países do bloco europeu. Ela afirmou que ainda há remédios amargos a serem aplicados, mas advertiu que a economia grega continua muito fragilizada e o país não está livre da falência e de ser obrigado a deixar a União Europeia. Lagarde deixou claro que Portugal, Irlanda e Espanha também permanecem em situação crítica. Analistas de diversos países da zona do euro criticaram as declarações de Lagarde. Para eles, isto não ajuda em nada no momento em que a Grécia precisa colocar mais títulos do governo no mercado para captar recursos e terá dificuldades para encontrar interessados. Veja a seguir, com a população envelhecida, o Japão incentiva o nascimento de bebês. E mais, os avanços no combate ao câncer dão vida nova aos pacientes.